Muito bem-vindo, Bruno, tudo bem? Salve, Dri, Rovai. Há quanto tempo a gente não se vê, né? Tudo bem com vocês? E aí, meu caro? Como está Tudo de certo. papai? Tá uma delícia. Tá super legal. O bebê é bonzinho, mas tá na loucura, né? Então dá bem mais trabalho, não consigo tanto acompanhar as notícias da mesma forma como eu acompanhava antes, o que também é muito bom. Então, com certeza. Tô curtindo a vida aqui. Super entendemos aqui isso. E olha só, Bruno, hoje você veio aqui num dia de uma decisão aí muito importante, decisão do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, anulando todas as provas contra Lula e dizendo que todos os acordos de leniência fechados pela Lava Jato com a Odebrecht foi um erro histórico, foram frutos de uma armação, uma decisão aí com muitas falas fortes, inclusive dizendo aí que a prisão do Lula foi o ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo. O ovo da serpente, essa é muito forte, né? Olha, eu acho que mais do que o ovo, né? Eu acho que ali já estava sendo chocado mesmo. Eu acho que ali o ovo já estava para fora já faz um tempo, né? Eu acho que a gente pode colocar esse ovo um pouco antes da prisão do próprio Lula, né? O golpe contra a Dilma, uma série de ações políticas que já estavam acontecendo até antes do processo de impeachment ser aberto. Eu acho que houve uma série de ovos colocados nesses últimos anos, os últimos 10 anos especialmente. Acho que está tudo correto que ele escreveu, é um passo absolutamente necessário para a gente começar a fazer algum tipo de reparação histórica pelo que aconteceu e pela tragédia que o país todo viveu. Vocês já comentaram, mas eu acho importante reforçar isso. Vindo do Toffoli, eu acho que tem alguns sinais importantes. Que o Toffoli, assim, ele fez uma decisão bastante correta e bastante óbvia, no fundo algo que muita gente sabia, já era evidente para boa parte da população atenta. Mas a gente tem que lembrar que o Toffoli, ele é um ministro que ele responde muito aos ventos políticos, né? Tem que lembrar que quando o Bolsonaro ganha, ele é o ministro que bota muito militar no seu gabinete, ele é o ministro que fala que foi uma revolução em 64 e não um golpe, ele é um ministro muito controverso, e eu acho que ele, dos ministros do STF, ele é o que mais responde aonde o vento sopra. E isso tem um prejuízo muito grande quando os ventos sopram antidemocráticos e quando o vento sopra autoritário. Mas isso é, em tese, um sinal, não digo que é positivo, mas um sinal positivo de que ele sente que existe condições políticas, civis e jurídicas para se desmontar o que aconteceu na Lava Jato para além de um desmonte narrativo, digamos assim. Teve um comentário aqui que vocês acabaram de ler, né, que fala que veio tarde a decisão. Ela veio bem atrasada mesmo, isso seria, mas ela não veio tarde demais. O Lula é presidente, o Lula não está morto, o Lula foi eleito, esse desmonte da Lava Jato começou muito antes da decisão do próprio Toffoli, tem a ver com a consciência civil, tem a ver com o trabalho da imprensa, tem a ver com a Vaza Jato, tem a ver com o hacker de Araraquara, tem a ver com outras decisões que o Supremo tomou antes e com a consciência do povo brasileiro que elegeu o Lula e não reelegeu o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Toffoli também está respondendo a ventos políticos que espero que o Brasil saiba navegar. Eu acho que quem tinha que estar muito preocupado hoje é o Sérgio Moro, com boa razão. Com boa razão, ele devia estar preocupado mesmo. Ele, o Dallagnol, a turma que compôs a Lava Jato, juízes, os juízes que proporcionaram essa tragédia brasileira aí. O quanto dessa decisão vai ser interpretada de maneira lúcida, clara, ou mais importante, de maneira honesta por grande parte da imprensa
a saber, né? Se essa decisão do Toffoli vai vir com algum tipo de autocrítica, de meia-culpa, de um mínimo de autorreflexão por parte da imprensa brasileira, que foi partícipe disso absolutamente também, né? E que ainda não fez o meia-culpa com essa clareza que o Toffoli fez hoje. É verdade, né? Boa parte da mídia esteve junto com o Toffoli nas decisões que ele tomou, que o Supremo tomou, e deram prêmios, por exemplo. Globo deu prêmio de Homem do Ano para o Sérgio Moro. Veja deu prêmio de Homem do Ano para o Sérgio Moro. Isto é, deu prêmio de Homem do Ano para o... Homem do Ano mesmo, não tô, assim, prêmios. É prêmio. Tem foto dele, inclusive, se não me engano, na Isto É, batendo papo com o Aécio ali, tricotando. No meio da Lava Jato, o Aécio poderia ser um dos investigados. Né? Então, esses caras todos... Né? Teve o filho da Miriam Leitão lá, escreveu um livro laudatório à Lava Jato, ao Sérgio Moro. Eram pessoas que recebiam informações privilegiadas e publicavam sem filtro do Sérgio Moro, do Dallagnol. Jornalistas, inclusive, consagrados, alguns deles, que não fizeram autocrítica alguma à tortura. Muita gente fez uma carreira em cima disso, né? Muita gente se fez em cima da Lava Jato como jornalista, né? Eu acho que hoje... Só a foto. O prêmio faz diferença. Exatamente, da Globo, um prêmio de 2014, 17 categorias, e o Sérgio Moro foi eleito personalidade do ano. E tem uma galera boa aí, né, junto. Tem João Edonato, tem o Sakamoto, lá o Léo ali. Sakamoto, Pois é, você vê que coisa, né? Ele foi alçado a esse lugar, né? O Sérgio Moro, a gente lembra bem, né? E é muito impressionante, eu acho, fora a desonestidade absoluta e o conluio, que é a palavra que o Rovai, que a Fórum foi processada por ter utilizado e hoje está oficializada na mais alta corte, mas a coisa que eu fico muito impressionado, né, quando a gente ouve o Moro falar, quando o Moro vai no plenário, fala, discursa, dá alguma entrevista, o nível muito baixo do tipo de vilão que foi exaltado como o Homem do Ano, né? Assim, fraco intelectualmente, fraco verbalmente, né? Um cara muito despreparado mesmo, e com essa... E eu acho que mais que desonestidade mesmo, que houve muita, algo que me preocupava muito na Lava Jato e ainda me preocupa de muitas formas, é que eu acho que o Sérgio Moro e o Dallagnol, sinceramente, eles não se acham desonestos. Eles acham que eles estavam numa missão superior, tentando combater algum tipo de mal maior, sabe? Eu acho que eles se justificam de muitas formas pelo mal que eles fizeram, porque na cabeça deles, eles estavam combatendo algo muito pior do que o que eles fizeram. E acho que boa parte da imprensa pensa da mesma forma. Até reconhece, hoje em dia, talvez intimamente, que passaram do ponto e que o Moro não era um ator de boa-fé, mas eles ainda se recusam a pedir a desculpa e fazer algo muito importante numa democracia, na construção do processo histórico, que é se retratar, de fazer reparações, né, que precisam ser feitas. Uma delas, eu acho que é uma reparação criminal, que é uma reparação que o Sérgio Moro precisava, começando a perder o cargo dele e começar a responder pelos crimes que esse cara cometeu, que foram crimes mesmo, e é algo que o Toffoli mesmo disse hoje. Mas tem uma outra reparação que não são de pessoas que cometeram crimes, mas foram de pessoas que difundiram essas ideias em larga escala no país e causaram danos irreparáveis, mas que precisam ser admitidos publicamente. A gente está numa condição também positiva, historicamente positiva, para que isso possa ser feito. Agora, se vai ser feito, eu duvido um pouco que esses editoriais venham, que as pessoas se desculpem pelos que elas disseram. Essa reparação criminal, concordo que seria mais fácil assim, né? Não, mas é mais, você consegue visualizar. Mas essa reparação do que se tornou o país por conta da Lava Jato, né? Porque esse ódio, né, que a gente vê,
que existe até hoje, né, das pessoas com ódio, isso como que recuperar, né? Porque isso foi gerado ali, né? Porque era o ladrão, o corrupto, todo mundo, aquele estádio, todo mundo xingando a Dilma num estádio lotado, aquelas pessoas nas ruas com o Lula presidiário. Foi feito a Rede Globo impulsionando as manifestações ali em tempo real. Foi ali tudo isso fruto daquele processo da Lava Jato. Foi tudo fruto do processo da Lava Jato, na transformação do jornalismo em uma novela trágica, né, algo que estava dando muita audiência. Eu acho que de alguma maneira houve uma mudança muito grande quando você assiste Globo News há algum tempo já. É outro tom, é outra forma. Eu acho que houve uma mudança clara, por exemplo, quando o Lula foi dar entrevista no JN, aquele começo clássico que começou falando de corrupção, mas falou: o senhor não deve nada, é justiça e tal. Essa mudança houve, mas ela é absolutamente insuficiente pelo tanto de ódio que foi instalado nas pessoas, e isso vem com uma outra consequência também, que eu não sei se é mais possível fazer isso pelos mesmos mediadores, porque os mediadores mudaram muito. A Rede Globo hoje não tem a mesma credibilidade e o mesmo alcance, o mesmo poder de formação de opinião pública que ela tinha em 2014 e 15, 2016. Mudou. A mídia mudou. A relação do brasileiro mudou muito. E mesmo essa decisão do próprio Toffoli. O STF hoje tem uma credibilidade muito, muito, muito mais baixa do que ele tinha quando autorizou o golpe contra Dilma Rousseff, quando autorizou a prisão do Lula. O STF hoje não é visto por grande parte da população brasileira como uma corte legítima. É visto como uma entidade superpoderosa, com uma agenda política, com seus interesses, que são autoritários à sua forma, que são antipatrióticos, que estão a serviço de alguma loucura, de alguma conspiração e tal. Então eu acho que isso é algo muito difícil de reparar, mas eu acho que, como todo processo político de longo prazo, em geral, o que costuma consertar essas coisas é o tempo e resultados práticos na política, né? É a sensibilidade na vida das pessoas e na reacomodação de uma agenda econômica, de uma agenda social, de aumento de salário, de resultados práticos na vida das pessoas. Isso vai mudar. E outra que acho que vai atenuar muito isso é o rolo criminoso que a família Bolsonaro está enfiada com grande parte dos seus outros apoiadores. Então, acho que essas investigações, de alguma maneira, elas também vão ter um efeito reparador e é comparativo, que no médio prazo vai ser muito benéfico para a gente se lembrar do processo que prendeu o Lula, que foi um processo sem provas, foi um processo político, foi um processo midiático criminoso, hoje já muito mais reconhecido, visível para quem olha com alguma boa fé, e o outro é a profusão de provas e o tanto de crime, o tanto enrolado, o tanto de fugitivo, o tanto de evidência real que a gente tem de roubo de patrimônio público verdadeiro que houve no governo Bolsonaro, isso para falar só de roubo e não de resultados práticos na vida das pessoas. É isso aí. A Lava Jato, o impeachment, o golpe, a prisão do Lula são feridas que é isso. O Toffoli colocou um dos maiores erros judiciais da história do Brasil, também acho que foi. E assim como uma ditadura militar, né, são feridas que demoram muito mais a passar do que um pedido de desculpa, do que uma retratação. São processos que mudam a história de um país, que machucam o país, machucam a democracia, machucam a cabeça das pessoas, e isso demora muito mesmo. Tem aqui vários comentários da comunidade, lembrando, e a vida do Cancelier? E a vida da Dona Marisa? A Denaína Oliveira, minha irmã foi demitida de um emprego com 25 anos de casa, sem justa causa, ela era em mais de 1.000 pessoas de Furnas. Gravíssima destruição das empresas de engenharia, patrimônio nacional, e o Toffoli chama a atenção também para essa destruição na decisão dele, e tem aqui, a gente noticiou muito esse estudo do DIEESE, que estimou que foram
4,4 milhões, mais de 4 milhões de empregos que deixam, né, perdidos por conta aí de toda a destruição do setor, porque a Lava Jato ela não prendeu apenas os CPFs, né, as pessoas que estariam envolvidas nesse suposto esquema de corrupção. Foi uma destruição também das empresas, né, as empresas foram destruídas, o setor da engenharia, né, como aqui a Elizabeth está lembrando. Não, e o Toffoli fala disso na decisão dele. Ele fala disso. Ele basicamente, assim, é muito curioso, e é isso que eu falo, como o Toffoli, nesse caso, acho que ele tem razão, eu vou concordar absolutamente com a decisão dele, mas é isso, meio que eu acredito um pouco que o Toffoli ele vai muito com o vento político, né? Ele basicamente adotou, quase que ipsis literis, o argumento que o próprio Lula fazia quando se candidatou e quando foi solto, e mesmo antes de ser preso. Ele falava que essa operação está fazendo é a destruição de um setor enorme da economia brasileira e de uma economia muito estratégica, porque tinha muita presença internacional, porque ordenava uma grande parte da infraestrutura brasileira, perseguição política e tudo mais. O Toffoli basicamente abraça esse argumento quase que inteiramente, né? A única coisa que ele não falou, que está como parte do argumento do próprio Lula e de grande parte da esquerda, é que isso cumpria interesses internacionais, inclusive, né, de aliança com outras agências de Estado e de polícia internacionais que provavelmente estavam enfiadas no meio da Lava Jato também. Né? Mas, de certa forma, é isso. O Toffoli deu... É um dia histórico para essa grande tragédia nacional que a gente tem passado há tantos anos. Mas ele é só mais um tijolo de uma série de outros que precisam acontecer. Eu não tenho certeza se eles vão acontecer. Eu gostaria muito ainda de ver o Moro cassado e o Moro respondendo um processo, com o devido processo que ele negou a todos os seus acusados e possivelmente preso, que eu acho que dentro do que a gente sabe é o que ele merecia, na verdade. Mas ainda é uma novela com muitos capítulos ainda. Cassado, pelo que os juristas estão aí, se tiver aí for feito aí um processo ali imparcial, os juristas têm dito que acreditam na cassação dele. O Cacai acredita ainda no TRE do Paraná. O Requião também. O julgamento vai ser agora em novembro, e eles acreditam que também vai ser uma forma da Justiça do Paraná, né, do Judiciário do Paraná, dar também uma resposta. Começar a se redimir. Exatamente. Segundo o Requião, o Azen entrevistou ele, vai estar amanhã no ar, só para programar aqui, que horário que vai. O Requião diz isso. A Justiça do Paraná sabe que ele vai perder no Superior Tribunal, no TRF. Então, não quer ficar numa situação vexatória de estar sendo sua decisão reformada o tempo todo. Tá? Vai querer, então, dar um sinal de que vivemos novos tempos, sabe, Tortura? Queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o Greg News, que você é diretor. Imaginei. O último Greg News e a polêmica do Eu Avisei e do que está rolando nas redes. Aí ontem o Gregório esteve aqui conosco, foi um papo muito legal com o Miguel do Rosário, né? Mas eu queria te ouvir, assim, se vocês esperavam que a repercussão fosse essa, quer dizer, desse tamanho, com essa virulência. Hoje eu estou vendo tem gente sendo exposta, fotos, uma coisa assim, como se tratando como criminosos, gente de ONG internacional que quer invadir o Brasil e tomar... A gente sabia que ia repercutir fortemente, porque a gente sabia que estava encostando numa pauta com uma temperatura alta e algo muito sensível para o nosso campo. O Greg News, nesse ano, a gente estamos perto do nosso 20º episódio nesse ano, e a gente fez vários programas super importantes que não repercutiram tanto, exatamente porque não estavam nessa temperatura de uma indicação do próprio Lula e tudo mais. A gente sabia que teria um impacto, a gente não imaginava que ia ser desse tamanho,
E talvez por ingenuidade, a gente não imaginava que viria com tanta má fé, na verdade, né? Assim, com tanta desonestidade. Eu acho que, em parte, teve a ver, vou ser bem transparente aqui com vocês, não vou poupar palavras e tal, até porque está tudo muito público e tal, mas eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente utilizou o Brasil 247 em um dos nossos vídeos. A gente fez piada, e a gente discordou muito da maneira como o Atushi, como o pessoal estava tratando as críticas que o Zanin vinha sofrendo. E foi através do 247 e do campo de redes deles que começou uma resposta que não foi no tom de crítica ou de ironia ou de discordância do que a gente estava falando nesse programa, mas foi de uma visão muito conspiratória e muito desonesta do que o Greg News representa e de quem nós somos como pessoas e profissionais. E a principal coisa que é algo muito tóxico, é algo que nos acompanha há muitos anos, mas que eu não sabia que voltaria com tanta desonestidade tão rápido assim, é a ideia de que eu, Greg, Alessandra, que o nosso campo, nós somos financiados por estrangeiros para combater o governo Lula, de que a gente foi financiado para começar junho de 2013, que foi algo que novamente vieram nos acusar de que eu, Greg e Alessandra Orofino temos financiamento para fazer uma revolução colorida no Brasil, que a gente quer usar o Zanin para começar um novo junho. É uma loucura completa, assim. Você e outra que é uma parar na capa, né? Mas a Alessandra Orofino estava lá. A Alessandra Orofino tá lá sendo exposta e tal. E o que eu acho louco é que, assim, as pessoas... tem muita gente que faz isso em rede social, e é sempre gente... É muito previsível quem são, mas é assim... Eles tratam como se fosse uma grande descoberta, como se fosse jornalismo investigativo. Fala assim, olha quem financia a ONG que a Alessandra Orofino fundou. Esses financiadores estão no site da ONG. Não é um segredo, é algo muito esclarecido, presta contas públicas, é tudo aberto. Isso existe mesmo. E existe essa visão, assim, muito desonesta e muito desinteressada em conversar, em entender, em apurar de verdade, ou de dar um telefonema para falar assim, me explica o que a sua ONG faz, para que ela serve, não sei o quê. E esses financiamentos de ONGs internacionais e tal, eles vêm de fontes internacionais clássicas que financiam muitas coisas, financiam inclusive grupos muito próximos ao PT, financia estudos que o PT usa, financia gente de mídia independente seríssima, financia agência pública, financia o Leonardo Sakamoto, financia a Aliança Negra por direitos, e as pessoas têm todo o direito de achar que isso precisa ser melhor esclarecido, melhor investigado. Pode ser. Mas o que acontece não é isso. É levantar uma suspeita infundada e começar a fazer tipo relações de que, diga-se, de que são os Estados Unidos que estão financiando o Greg News para forçar uma indicação de uma mulher negra no STF. Esse é um desrespeito ao movimento negro brasileiro. É um racismo tão inconsciente e manifesto de uma maneira tão equivocada que faz com que o nosso campo seja muito contaminado, grande parte de uma militância que não é desonesta, de uma militância que está querendo o melhor para o país, que se considera de esquerda, que é de esquerda de muitas formas, começa a se iludir e se distanciar de pautas e de questões que são muito sérias e que merecem análise crítica. Então, assim, vamos lembrar, o que o Greg News fez? O Greg News não apresentou uma lista tríplice para o Lula e demandou que o Lula escolha uma ministra negra. O Greg News avisou que essa lista foi produzida pelo movimento negro. E o que o Greg News sugeriu e fez uma pressão super educada por e-mail, que ninguém lê, é e-mail. A gente não convocou rua, a gente não, assim, não processou ninguém.
era para que o Lula recebesse essas mulheres para uma conversa. Porque, de acordo com o próprio Lula, e entrevistas que ele deu, ele fala que ele não conhece nenhuma mulher de confiança para ele apontar para o STF, o que é um problema do Lula, diga-se de passagem. E aí acaba se misturando uma série de coisas aqui. Mas sem querer puxar muito para o nosso lado, que eu não acho que o Greg News está prejudicado com isso, a gente já sofreu isso muitas e muitas vezes, eu acho que isso denota um problema maior dentro do nosso campo, né? Que é um tipo de lealdade ao Lula que nem o Lula está nos demandando. É um tipo de loucura que não entende que é papel do nosso campo tentar pressionar o Lula, tentar pressionar o nosso governo, apontando as contradições e umas demandas muito legítimas que vêm da sociedade. E isso está meio que interditado. E o que eu fico chateado é assim, a gente está acostumado, mas quando a sociedade testemunha isso, quando muita gente testemunha isso, e vê o tipo de fogo que o Greg toma, que a Alessandra toma, isso intimida muitas outras organizações com menos poder de fogo de fazer as suas críticas. Porque elas vão ter medo de ser exposta de maneira desonesta em sites, vão ter medo de ser atacado em rede social por uma militância que vão falar que eles são quinta coluna, são aliados dos Estados Unidos, estão financiados pelo Jorge Soros. Então, é um ambiente bastante tóxico, muito, muito lamentável, de uma coisa que eu acho que deveria ser uma conversa aberta, que a gente não tem, que é uma indicação mais adequada para a democracia e a composição da sociedade brasileira, que é um STF que tenha visões vindas de todas as áreas da sociedade brasileira. E vamos falar, na história toda da nossa corte, nunca houve uma mulher negra lá. Isso não é identitarismo tolo. Isso não é uma agenda dos Estados Unidos. A gente está falando de um país de maioria negra. A gente está falando de um país em que o judiciário, por pior que o lawfare seja, que a gente está falando aqui exatamente disso, é lawfare que pegou o Lula, que destruiu as empresas brasileiras, que destruiu a democracia brasileira. Foi um lawfare? Foi um lawfare. Mas, gente, o lawfare que nunca acaba no país, o lawfare que não tem representante dentro do STF para combater mesmo, é o lawfare que pega as pessoas mais pobres, que é a instrumentalização do judiciário brasileiro e da interpretação das próprias leis que prende de maneira injusta, não por 580 dias, por 20 anos. E não numa cela na Polícia Federal, em masmorras no país inteiro. E são decisões como a que o Zanin teve no caso da maconha, por exemplo, que deixa o nosso campo muito preocupado. E não adianta falar que o Greg é playboy e que isso deslegitima ele. Uma que, assim, a gente não está falando em causa própria. A gente é um veículo. E a gente está tentando dar voz para pautas que nos indignam, que não necessariamente diz respeito à minha vida individual, mas que são problemas nacionais que, na minha opinião, não estão como prioridade na agenda do próprio Lula, como reforma de polícia militar, como política de drogas, o desencarceramento. São coisas que uma ministra que representaria não só uma população gigantesca que merece representação racial, política e judiciária, mas de pessoa que tem um compromisso com essa área. Que isso é a última coisa que eu tenho para colocar aqui, que é a nossa defesa não é de uma mulher negra qualquer, pega uma juíza negra, não, é uma juíza negra que está indicada por um movimento negro e que tem compromissos de vida, que tem uma ideologia judicial que representa o tipo de problema que o Brasil precisa enfrentar com muita urgência. E aí, só para encerrar, para não tomar muito tempo a gente conversar, tem essa frase que ficam falando, é prerrogativa do presidente escolher. É claro que é. É claro que é. Mas não é uma escolha pessoal dele. Ele não está escolhendo uma camisa. Ele está escolhendo o juiz da Suprema Corte, que vai ficar muito mais tempo do que o mandato dele. Que vai ficar lá no cargo dele, provavelmente
depois do Lula ter morrido já. Então, assim, é uma das escolhas que o Lula faz, que é uma prerrogativa dele, com mais consequência pública, por mais tempo. É uma das decisões que a gente, como é população, vai pagar. Como a gente pagou o Toffoli, né? Que hoje teve uma decisão boa, mas vamos lembrar do que o Toffoli fez. Como a gente pagou por muitos ministros do Supremo que ajudaram a colocar a gente nessa situação. Então, essa é a minha leitura assim, superficial do que aconteceu. Eu queria fazer aqui um depoimento, Torturra. Sim, primeiro porque é uma situação muito delicada, né? Porque eu tenho boas relações com todas as pessoas envolvidas nessa história. Uhum. Mas me choca um pouco como se faz linchamento público, né? Em alguns casos, assim, quando a conversa está no pessoal, sabe, Torturra? Você, eu, discutindo no Twitter, já é feio, às vezes. Eu evito até. Acho que você também, você não faz mais isso, né? Eu já fiz lá, quando o Twitter era mato, às vezes fazia, aprendi que não é a melhor... Não precisa pôr eu só na tela, não, André, pode dividir aí. Ficamos nós três aqui, não fica essa coisa, esse carão. Eu aprendi que não é a melhor coisa a fazer ali publicamente. No limite, você liga. Houve aí, o Greg colocou no jornal, mas se eu não me engano, no Greg News, o Atucho falando, tinha tido uma coisa que do Twitter foi para o site, né? Houve um ataque ao Gregório no site 247 antes disso. O Gregório foi responder pelo veículo que ele tem. Aí virou essa grande confusão que está rodando, né? Acho que o debate principal acaba, às vezes, se perdendo. Qual que é o debate principal? Há um grupo de pessoas que defende que uma mulher negra seja indicada ao Supremo. Eu não sabia que existia um grupo de pessoas que é contra. Agora a gente percebeu que tem um grupo. Eu fiquei chocada. Que é contra. Exato, é contra. Contra a mulher negra no Supremo. A verdade é essa. Porque, por exemplo, aqui eu já disse, meus candidatos ao Supremo são Pedro Serrano e Lene Streck. Ponto. É minha opinião. Eu não estou falando que eu sou contra a mulher negra, mas eu prefiro eles dois. Eles são homens brancos. Não vai ser isso que vai decidir para mim nesse momento. É uma perfeito. Questão, uma defesa minha. Muita gente me criticou aqui. Agora, eu dizer que sou contra uma mulher negra no Supremo, aí vai uns 2 oceanos, um Atlântico, um Pacífico e mais um Índico. Assim, não dá. E por que eu disse que eu defendo Pedro Serrano e Lene Streck? Porque, como pessoas públicas, eu acho que eles se expuseram em vários momentos históricos do país, história recente do país, de forma muito pública, e, para o meu radar, são aquelas que têm, hoje, a maior condição de estatura e de enfrentar o que virá pela frente. Ponto. E falei o seguinte, essas mulheres negras eu quero trazer aqui, eu quero conversar, eu quero ouvi-las. A Soraya é uma delas. Eu acho que tem uns degraus, talvez, para o Lula está chamando mulher negra para o STJ. Então, o debate pode ser feito nesse sentido. E me parece um debate mais civilizado, mais objetivo. Sim. Né? Porque você discute indicação para o Supremo, Tortuga, você não fala mulher negra versus fulaninho. Tem que ser um nome contra um nome. É um nome que escolhe. Não, então, é um nome. Por isso que a gente apresentou nomes. A gente apresentou 3 nomes. Aí a gente vai discutir esses nomes. Porque quando a gente fez aqui, quando eu falava aqui, não tem problema do Lênin ter 67 anos. O Lula tem... Quantos anos? O Lula? 80 e... Todo mundo votou no Lula para presidente, ele pode ficar 8 anos ainda. O Lula não tem 67, pode ficar 7. Está lindo ficar 7. Aliás, eu sou a favor que o ministro Supremo tenha mandato de 8 ou 10 anos. Então, eu já acho ruim chamar ministro do Supremo muito novinho. Eu também acho bem ruim. Tem que ser mais velho.
Acho bem ruim. Quanto mais velho, menor. Essa é a minha opinião. Não vejo problema nenhum do Lênin ter 67. Aí, Tortuga, para encerrar, aí você coteja um com um. Tem elas, vamos trazer, vamos ouvir, vamos falar. Qual o problema de eu ter uma opinião diferente? Nenhuma, gente. Transformar isso, né? Aí eu quero pedir, assim, vamos... Nenhum. Não se pode acusar o Torturra, por exemplo. Conheço o Torturra, é meu amigo. Cara, eu conheço a vida dele. Eu sei de como ele se sustenta, como ele paga os boletos dele, como ele vive, qual o tipo de luxo que tem a vida dele. Ninguém vai me convencer, me iludir de falar que o cara é financiado pela CIA. Não caia nessa conversa. Não, e assim, nem o outro que está do outro lado eu conheço também. Não é financiado pela CIA. Podia falar, é financiado pelo Google. Não, não é. Faz serviços como a gente faz no YouTube, tem contrato. Agora, vamos parar essa coisa de tudo que a gente precisa, a gente cria uma relação, isso o PCO faz o tempo todo, né? Todo mundo que é financiado pela CIA. Alto lá, gente, não vamos simplificar desse jeito. É uma loucura isso, gente, é uma loucura. Né? E é isso que não é de boa fé, que eu fico muito chateado, porque o debate tem que acontecer dentro dos limites da boa fé. Que assim, ninguém precisa concordar com o nosso argumento do Greg News. Vocês podem falar, inclusive, como muita gente falou, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, mas muita gente falou e eu não acho desonesto falar isso, eu acho só um absurdo. Que fala assim, vocês estão emparedando o Lula, estão criando um constrangimento para o Lula. É um argumento honesto. Eu não concordo. Eu acho que o presidente tem que tomar pressão mesmo, que isso não é linchamento, isso não é constrangimento, é a função de uma democracia o presidente tomar fogo, inclusive de quem votou nele. Agora, o que não é de boa fé, o que não é debate mais, é quando você começa a acusar as pessoas de serem desonestas sem nenhum tipo de prova, que começa a abalar a reputação das pessoas. Então, por exemplo, hoje eu sei que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que levam a sério esse veículo e que acham que o Greg é um cara desonesto, que é um cara que tem uma agenda secreta, que é um cara que ganha dinheiro para cumprir uma agenda política de um outro país. Tem muita gente que não conhecia a Alessandra Orofino e que agora acha que ela é uma agente do Obama, entendeu? E eu acho que isso deseduca as pessoas bem para além da minha reputação, a do Greg e da Alessandra. Deseduca as pessoas em relação ao que é uma ONG no Brasil, ao que é a sociedade civil organizada, que pode ter muitas divergências. As pessoas podem achar que não é o jeito certo de funcionar, que filantropia tem seus limites, não sei o quê. Tudo isso é um debate honesto de se ter. Mas ele precisa ser colocado em boa fé. Ele não pode ser colocado como se todo mundo fosse um agente de uma nova Guerra Fria. Como se o mundo fosse uma guerra híbrida em que todo mundo é um agente secreto, entendeu? Porque aí o que eu vou achar, entendeu? Vou começar a falar que o 247 é uma agência de inteligência russa agora, entendeu? Sabe? O que a gente vai... Nível, né? Aí a conversa entra para um lugar que intoxica o público. Eu não tô falando nem da minha vida tá normal, minha vida tá boa, eu tenho meu filho, eu saio do Twitter, tá tudo certo, as pessoas não me atacam na rua, não me sinto inseguro. Isso é outra coisa, que falam, tá ficando igual é bolsominion o nosso campo. Não tá, porque o nosso campo não vai me ameaçar com uma arma, ninguém vai me pegar na rua e me dar uma porrada, entendeu? Ninguém tá me ameaçando, não tá ameaçando meu filho, eu não tô com medo, entendeu? Mas o que eu acho muito ruim é que cria um ambiente conspiratório dentro do público de esquerda que não deveria estar. Que é despolitizante. Que é despolitizante. Vamos deixar de falar que a gente está as pessoas estão reclamando. A próxima vaga é de uma ministra mulher, a ministra Rosa Weber. Então, assim, é natural que haja uma pressão para que o presidente Lula escolha, no mínimo, outra mulher. E tem um movimento de mulheres negras já sugerindo nomes, já dando nome. Você acha que se não tiver pressão social, pressão do movimento, vai ter paridade de mulher, de gênero em todas as esferas de poder? Não vai. Só tem porque existe os movimentos pressionando para ter mais mulheres na política, mais negros na política, mais pessoas
que estejam em cargos que tenham poder, cargos de poder, não é em representatividade isso. E o campo progressista é quem pode pressionar para isso. Porque a direita, ela está, a extrema-direita que a gente tem hoje, está lá fazendo um post contra o feminismo, contra as mulheres, né? Aquela mulher lá do fuzil, ela tinha a página lá dizendo que a mulher tem que ficar... Então, assim, se o nosso campo não fizer a pressão para que essas mais mulheres negras, nunca teve uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, tem alguma coisa, né, gente? E agora, se a... Estão falando que o seu som está ruim. Se a Rosa Weber sair e escolher outro homem, vai ficar apenas uma mulher de 11. Então, sério mesmo que a gente não pode pressionar o Lula para que escolha uma mulher? E aí, essa lista, a gente até deu o artigo da Coalizão Nacional das Mulheres aqui, que põe todos os motivos e cita, dá nomes de mulheres que têm experiência, que têm, né, saber notório, saber jurídico, qual que é, né, a reputação ilibada, que são as condições para indicação no Supremo. Então, se o campo progressista não pressionar, quem vai pressionar? Vai aparecer do nada mais mulheres daquela? Não vai. Né? Exato. E essa foi a nossa demanda. Porque a gente escutou do próprio Lula que ele não conhece juristas. Então ele tem que botar alguém de confiança, alguém que ele confia, que ele conhece, e ele não conhece. A gente fala assim, então vai conhecer. Vai tomar um café com elas. Vai ouvir. Se relacione com esse campo. Porque em 2023, isso é um problema. É um problema político gigantesco que o presidente da República do país, um homem importante, uma das maiores lideranças mundiais, um cara que tem uma jornada política assim única no mundo, uma das biografias políticas mais fenomenais do mundo, não esteja em contato próximo com juristas negras e negros, com o movimento negro, não seja algo mais orgânico para o Lula essa altura do campeonato, entendeu? Porque eu sei que ele conversa, ele tem intimidade com os juristas que estão ligados com os sindicatos, com o movimento Prerrogativas, com que apoio. É um problema que o presidente não esteja em interlocução intensa com o movimento negro brasileiro. É um problema. Mas também, deixa eu fazer um parênteses, desculpa, Bruno. Também é um problema que o movimento negro piguetize e, às vezes, não participe de movimentos mais amplos. O Prerrogativas é um espaço aberto. Um dos coordenadores é negro, é o Fabiano. Cadê essas pessoas que não estavam no Prerrogativas na luta pela liberdade do Lula? Cadê uma parte desse grupo na luta contra o golpe contra a Dilma? Precisa sair da pauta só negra e ir para as pautas maiores também. Muitas vezes, Tortura, a gente convida as pessoas para virem aqui no programa e elas não vêm, porque não acham que é um programa para elas. Então, assim, a gente precisa ter generosidade, mas, do outro lado, precisa ter ouvidos também e compreensão de que é preciso ampliar a militância para fora, não só para o universo restrito das pautas que acho que as pessoas costumam chamar de identitário, pauta racial, feminista, etc. E a Drico colocou essa questão super importante, né? De que se a gente não pressionar, se a gente não cobrar, se a gente não criar o constrangimento, a política não vai se mexer de maneira clara. E tem esse argumento que se faz, que é um argumento, gente, desculpa, muito, muito limitado, que muitas pessoas fizeram aqui já na caixa de comentários. Que não tem que pensar em raça, não tem que pensar em gênero, tem que pensar no melhor. Quem é o melhor nome? Então vocês estão honestamente me falando que o melhor nome do país é o Zanin? Não é, gente. Não é. Isso não é um vestibular, entendeu? Não é uma prova cega, que você não vê a cara, não vê o gênero, não vê e você só avalia uma nota. Não. É relacionamento, é confiança pessoal que estabeleceu isso. O Zanin, de longe, não é o maior jurista brasileiro. Ele não dá aulas há 30 anos, ele não tem uma publicação de livros. O Brasil não sabe o que ele pensava antes dele ir para o STF. Mestrado, né? Entendeu? O Brasil não tem conhecimento de quem ele é fora de ser o advogado do Lula. A gente não sabe o que ele pensa. Era difícil até criticar ele antes, porque eu falo assim, eu não sei onde é que está a substância desse jurista brasileiro. Então não me diga que o Lula está procurando o melhor nome brasileiro e que infelizmente não é uma mulher negra. Entendeu? Porque o Jorge Messias também não é o maior jurista brasileiro e nem o Bruno Dantas. Entendeu? São escolhas subjetivas que o presidente faz.
que é prerrogativa dele fazer isso, mas é prerrogativa dele com consequências públicas gigantescas. Então, o que a gente está falando são pessoas suficientemente boas para assumir uma vaga no STF. E isso tem muita gente no país que é suficientemente bom, honesto, competente e inteligente para assumir essa vaga. E se tem gente boa o suficiente para assumir, vamos buscar pessoas que representem melhor a diversidade brasileira. Esse é o argumento que a gente faz. É um argumento muito simples de se entender. Não, é isso. Tem gente lembrando do Flávio Dino aí, que também poderia estar, Silvio Almeida, enfim. Só um parênteses também, que por conta de toda essa pressão, já teve uma primeira mulher negra no TSE, outra mulher agora indicada, que até foi aquela que teve um embate com o Bolsonaro em 2016 no STJ. Será que se não tivesse toda esse debate, essa pressão, já não, talvez fossem homens brancos ali que tivessem sido indicados, e que assim, não tem problema, mas eles já são muito maioria, gente. Já tem que ter diversidade. Olha a foto! Olha a foto! Não dá, gente, não dá. Vai, tá cheio de superchat. E para não dizer que eu estou só criticando o governo, que é isso, acham que a gente está aqui para detonar o governo Lula e tal. Teve uma decisão que saiu ontem do governo que passou batido, passou abaixo do radar, absolutamente, uma decisão histórica, que é de revisão de um decreto do Bolsonaro, mas que foi bem além de uma revisão do próprio decreto dele, que foi uma iniciativa, se não me engano, da Marina Silva e do Paulo Teixeira, de que vai praticamente inviabilizar a privatização de terras devolutas na Amazônia brasileira, que é uma maravilha. É uma notícia muito importante, é uma demanda antiga do movimento ambiental, e foi uma das demandas, falar para o nosso público daqui, que ONGs ambientais demandaram do governo Lula de maneira muito transparente, muito honesta, muito de boa fé, que entregaram uma carta, que são financiadas também com capital estrangeiro. Gente, eu já trabalhei para ONG, essas coisas não funcionam assim. É importante mas o Lula pede dinheiro para a Amazônia, já está indo para o mundo inteiro pedindo dinheiro para a Amazônia, meu cara. Por que uma ONG não pode pedir um dinheirinho também? Não, e vou te falar, isso tem a ver, e eu não acho que o ideal mesmo, o modelo de organização civil brasileira, ele não é o ideal. Não é. Porque a gente não tem um regime fiscal, e não está previsto nessa reforma fiscal, diga-se, que é uma pena que não está previsto nisso, mas que estimule financiamento, não só filantrópico, mas financiamento público de organizações civis, independentes dos seus financiadores. Por conta de uma tradição de outros países, mas também de regimes fiscais de outros países, o dinheiro filantrópico é muito internacional. Só que esse dinheiro, gente, eu tenho convívio com essas organizações há muitos anos mesmo. Nunca vem com uma orientação ideológica específica, façam isso, tem uma agenda Não é assim que funciona, mas é como as organizações civis, que não têm fins lucrativos, que não são empresas, mas são pessoas que querem trabalhar profissionalmente com causas super importantes, como alimentação, meio ambiente, questão racial, feminismo, questões urbanas, mídia independente, precisam de algum tipo de apoio. E esses apoios estão, em parte, em financiamentos internacionais, mas que, novamente, são transparentes, são divulgados no site, tem as planilhas abertas, muito mais abertas do que empresas privadas são. E que ninguém vê com desconfiança. Então, a gente precisa realmente, assim, tem uma CPI das ONGs acontecendo, que pouca gente dá bola, simultaneamente com a do MST, né? São CPIs separadas, mas estão acontecendo no Congresso hoje. O nosso campo responde muito bem à CPI do MST. A gente entende bem que é uma perseguição política, que querem criminalizar, que estão usando palanque, que o Ricardo Salles é um oportunista, que querem acabar com a agricultura familiar. Isso a gente sabe muito bem. A das ONGs, a esquerda não presta muita atenção nisso. Porque, sei lá, porque não convive, porque é desconfiada das próprias ONGs, mas é a mesma coisa. São deputados ultra-reacionários, com interesses em mineração, exploração de garimpo,
que estão querendo criminalizar ONGs que denunciam trabalho escravo, que denunciam garimpo ilegal, que demandam os direitos indígenas. É o mesmo processo muito antidemocrático, na verdade, e anti-organização social, que não é o mesmo tipo de movimento social como é o MST, como é o MTST, como é o MAB, como é a CUT, mas são organizações democráticas e civis e, em geral, muito progressistas, muito ligadas com os valores da própria esquerda. Então tem que acabar com esse tabu aí, gente. É muito, muito disfuncional isso daí. Olha, a Maria Fro me mandou aqui uma série de mensagens. Olha como é interessante. A esquerda e o mundo sindical existem graças à solidariedade internacional. O Instituto Cajamar contou com financiamento internacional. A Escola 7, Escola Sindical da CUT, também. E o próprio Instituto Lula já teve projeto financiado pela DGB. E o que o Brasil faz quando financia projetos do continente africano é solidariedade internacional. Bom, ela completa, não vou nem seguir. A fundação do próprio EPT teve dinheiro de fundações alemãs. Não li na biografia do Fernando Moraes, mostra claramente que o Lula recebia financiamento internacional quando estava no sindicato dos metalúrgicos, quando foi preso. Tinha convênios internacionais, se não me engano, dinheiro alemão, né? Dinheiro dos Estados Unidos. E é pá. Agora, o problema não é o receber. Está lá, é transparente, recebeu, e o que uso você faz para isso, né? Exato. Então, eu considero, quero aqui fazer uma defesa, né, da seriedade que eu conheço, né, do Torturra e do próprio Gregório. São pessoas sérias, têm o direito de ter opiniões, podem ter opiniões que a gente diverge, mas linchamento não é o melhor caminho para fazer o debate político. O debate político tem que ser feito ou, né, de forma direta ou num nível mínimo, né? Pode ser na piadinha, tal. Linchamento e atacar e chamar de corrupto aquele com quem você está debatendo. Porque é isso que é o linchamento. É quando você ataca e tenta pregar esse é corrupto, esse é o outro, o vendido. Vamos fazer o debate com outro tipo de estatura, que é melhor para todos nós. Nós estamos no mesmo campo político e isso é importante ter alguns critérios técnicos, a não ser que a gente não esteja no mesmo campo político, né? Muitas vezes a gente não está mesmo. A gente também tem que resgatar o debate civilizado, né, gente? Chega disso, né? Essa coisa do ataque... de brigar, Olha, já deu, vamos tentar fazer reflexões mais profundas. Eu fico um pouco cansada disso, de ficar... E o Mauro Lopes vai trazer as mulheres citadas pelo Greg News para tomar um café com ele, já que, ótimo, quem sabe, o Lula assiste esse café, né, que é o Café Fórum. Né? Não, e a Fórum, e isso é outra coisa que eu queria falar em defesa da própria Fórum, assim, porque eu acho que um dos problemas quando veículos considerados veículos de esquerda, que são identificados dessa forma, fazem esse tipo de acusação sem nenhuma prova, desqualificando, criando a conspiração, de uma maneira muito ruim, ele acaba contaminando a reputação de outros veículos que são entendidos como parte do mesmo campo e não necessariamente são. Né? Eu vejo muita gente que ontem foi criticar o 247, falando assim, esse pessoal do 247, da Fórum, não sei o quê. Eu falo assim, gente, calma. Tipo, assim, você pode discordar, mas a Fórum, por exemplo, é um jornalismo que se posiciona, que tem ideologia, que deixa muito claro, mas eu confio porque eu sei que é de muito boa fé, entendeu? Os acertos e os erros e as nossas divergências que a gente possam ter não tem a ver com acusar de honestidade, de levantar, de entender que é uma coisa conspiratória. Tem muita transparência aqui de qual que é a agenda que a gente está trabalhando. E é isso que eu espero que as pessoas tenham em relação ao Greg News, em relação ao movimento negro brasileiro, em relação à indicação de uma mulher negra para o STF, porque estamos chegando nesse ponto tão bizarro que não é nem o Greg News, gente. A gente foi só um veículo, vamos deixar isso bem claro aqui. É a ideia de que a indicação de uma mulher negra para o STF é uma agenda americana, gente.
Isso é uma loucura. É uma loucura. Isso está pegando dentro da esquerda. Isso é um problema. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz. Você vai colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal para dar um golpe, é isso? E assim. E essa coisa racista de falar a última vez com Joaquim Barbosa. A gente tem várias para ele escolher, pode escolher qualquer uma. Quer dizer que todas a gente tem que desconfiar. Eu já falei, não repito. Eu acho que tinha que ter indicado o Lênio no vaga do Zanin. Nessa vaga, infelizmente, eu entendo todos os problemas, mas eu acho que poderíamos preparar mulheres negras para outras vagas. Eu ainda indicaria Lênio ou Pedro Serrano. Perfeito. Ponto. Perfeito. Esse é um debate perfeitamente democrático. E você vai dizer isso, eu nunca vou dizer que você está sendo racista por falar nos dedos. Nunca, não tem sentido isso. Eu acho uma contexto ideológica. STJ tem que pôr em vários outros cargos para depois subir mesmo. Esses vão ter vida curta no sentido de tempo de permanência no Supremo. Então, vai ser rapidamente trocado, vai ter alteração, e aí vão surgir mulheres negras, eu espero. Agora, se alguém me convencer, também não tem um problema de ser convencido, não, viu? Olha, essa aqui é maravilhosa, tal, tem estatura já para assumir diretamente da advocacia direto para o Supremo. Beleza. Vamos como foi o Zanin. Gente, tá próximo. Como foi o Zanin, Como foi o Zanin. Eu tenho essa coisa, eu acho que no Supremo só tinha que ter notório saber mesmo, sabe, Tortura? De altíssimo nível. Eu também acho, honestamente também acho. Assim, tinha que ser o cara que você fala, não importa se é de direita ou de esquerda, é uma sumidade jurídica, é uma sumidade. Eu também acho. Acho que o Toffoli foi que agora que ele está fazendo tudo isso, beleza. Mas foi um erro, um cara que não tinha notório saber jurídico. Mesmo Alexandre de Moraes, que está salvando a pátria aí, que está salvando a pátria, por que ele ficou um ministro tão importante assim? E a gente tem uma dívida com ele, porque ele realmente fez o trabalho. Eu estou ouvindo o podcast da Piauí lá sobre o Alexandre de Moraes. É muito legal, muito interessante. E é tudo coisa que a gente já sabia, mas quando você remonta, você vê que loucura a biografia dele, o personagem, como ele se encaixa nessa história toda. E ele só virou esse grande ministro do STF, não porque ele é um jurista fenomenal, que ele dá uma visão do judiciário brasileiro, é porque o Brasil precisava de um delegado para pegar uma quadrilha, cara. E é o que ele é um delegado. Verdade. Verdade. Tinha uma quadrilha instalada no país. Né? E como ele foi parar no Supremo, né? Uma dívida do Temer. Exato. Sendo delegado. Pela investigação da mulher. Da Marcela, né? Não, vale a pena ouvir o podcast. Rodrigo, temos vários superchats para o Bruno. O Henrique já está posicionado. Vamos ler os superchats para o Bruno. Podemos até subir o Henrique já, que ele acompanha o debate. Olha só que bonito. Ó, que chique. É chique. Olha esse cenário, gente. Olha, cara. E o cara com a camisa de linho, pensa que é que nem eu, de camiseta, óculos estiloso. O microfone com a canofa aí. Né? Investimento em tecnologia. Parabéns, Henrique. Tá bonitão na foto. Tudo bem aí? Agradeço, Rovai. Vamos ler o superchat que você já entra. Eu já te chamo para dar as notícias da repercussão no caso das joias na Europa. Ronaldo Brito, e o que faremos com os milicos envolvidos nesse sonho do Kiss? Tá, muito boa pergunta, Ronaldo. Elizabeth chegando, muito bem-vinda, Elizabeth, nova membro aqui do canal. A Gaúcha Lusitana diz: Torturra, Ale, Greg, grandes, gigantes. Sandra Nunes diz: adorei o programa, eu avisei do Greg, nunca perco um programa dele. A Débora Bianchini diz: eu também gostaria do Pedro Serrano no STF. Ricardo Dutra diz: estou em total acordo com tudo o que foi dito por vocês até agora, parabéns. Obrigada, Ricardo. Renata diz: a indicação por um presidente já não seria um erro? Aí já... poderia ser eleição de ministro supremo, mas você elege presidente para isso, né? Eu sou contra a eleição de ministro do Supremo. Eu também. Eu sou contra. O Moro ia se eleger na...
Não, e justamente o presidente tem a prerrogativa de escolher, porque pressupõe que há alternância de poder, então cada presidente vai escolher mesmo alguém próximo ao campo dele, para ter a diversidade no Supremo, né? Essa é a ideia de ser a prerrogativa do presidente escolher, né? A Andy diz, já pensou o impacto de empoderamento sobre meninas e mulheres negras, uma ministra negra no Supremo? Exato, gente. Isso também é uma questão super importante. Super. Uma advogada poder sonhar que ela vai poder ser ministra, né? Kátia Klassen, compartilhei o e-mail do Greg, acho Lula um homem velho, conversando só com seus botões e verbalizando groselhas. Precisa ser apoiado e cobrado. Com 52 anos, acho que lutei bastante ao lado do PT e continuarei. Kátia, também, homem velho, aí é tarismo, né? O cara que nos salvou a democracia, velho. Se não fosse o Lula, a gente não tinha ganhado essa eleição. Não tinha mesmo. Desculpa, gente. Não, assim, o Lula é um homem idoso, mas ele não é tão velho assim. Ele é bem ligado. Ele é bem ligado, mas ele falta se ligar. Mas assim, ele é isso. Ele não é. A gente não elegeu um papa, né, gente? Ele não é infalível, né? Ele precisa ser pessoa. Né? Nem o papa é, mas assim, essa ideia papal, né, de que elegemos o nosso grande líder e uma traição e ele sabe o que é melhor para a gente. Não é o que a democracia é, na verdade. A gente elegeu um presidente, um cara que é uma liderança natural, mas, cara, ele... Assim, e outra, ele está sendo pressionado, gente, que para mim é o mais importante. É uma questão tática mesmo e estratégica. O Lula está sendo pressionado todo dia, sendo chantageado pela direita brasileira. A gente está vendo hoje a demissão da Ana Moser. Entendeu? Foi o nosso campo que fez isso? Não foi. Foi a pressão política que vem do outro lado. Eu acho trágico, mas eu compreendo. É uma situação terrível que a gente vai ter que testemunhar. Agora, se o nosso lado não oferecer uma pressão real para o Lula, ele só tem pressão vindo de um lado, gente. Não faz sentido isso. A gente precisa demonstrar que tem capital político disponível se ele seguir o que a gente espera que ele siga, e não a gente o que o Lula quer que nós façamos. É um processo muito, muito diferente. E boa parte do nosso campo não entende isso. Agora a gente também não vai poder criticar, né? Eu até tinha separado, já vou passar para o Henrique esse tweet do Trajano, que foi bem crítico. Eu achei que ele disse tudo. Não é porque critico a saída de Ana Moser que deixei de fazer o L. Criticar também faz parte. Sempre serei grato e jamais esquecerei de ter nos livrado do capitão Corona e do fascismo. Que venham os votos necessários no Congresso, mas que não gostei. Eu não vou poder falar agora que, por exemplo, eu acho que, a Ana Moser é legal estar no Ministério dos Esportes, tem uma mulher, tem representatividade esportista, do que o cara que estão falando que vai assumir. Gente, o Lula não quer isso da gente. Eu conheço o Lula, deixa eu falar aqui, desde 86, 87, sabe? Assim, conheço de discursos, de reunião, assim, de debate para candidatura a prefeito de São Bernardo, debate para candidatura a prefeito de São Paulo, lá na quadra dos bancários, Erundina Mercadante. Assim, ambiente fechado. Conheço um pouco o Lula. Então, já vi ele falar nos bastidores. Ele nunca exerce esse poder de eu sei de tudo. Ele, muito pelo contrário, ele media as diversas opiniões que ele recebe para extrair a síntese. O grande lance do Lula é que ele produz sínteses daquilo tudo que ouve e das pressões que recebe. Ele sabe receber pressão, não se preocupem com ele. Total. Mas, tem mais superchat, eu já leio, só vou dar a palavra para o Henrique, que está lá de pé, mas diz aí, esse debate sobre vaga no Supremo chegou aí na Europa ou é só se fala do caso das joias mesmo? Olha, Adri, fala-se bastante aqui a respeito de uma série de assuntos, né? Mas o caso das joias realmente é o que está bombando aqui na imprensa europeia. Essa questão do Supremo Tribunal Federal tornou-se secundária aqui, foi mencionada pela imprensa em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, né, enfim, na França, mas, sobretudo, o que vem ocupando os noticiários é essa questão das joias, o escândalo das joias, né? Os britânicos estão chamando de Jewelry Gate, né? É o escândalo das joias. Jewelry Gate. O escândalo das joias. Né?
Exatamente, mas a respeito disso que você falava da indicação para o Supremo, né? Enfim, dessa coisa de ter que seguir o Lula de uma forma cega, né? O Torturra frisou bem, não vale esse princípio da infalibilidade papal, né? Ninguém deve aqui seguir a esquerda por questões dogmáticas. A gente tem uma liberdade aí para discutir e me parece que essa questão, enfim, tem que ser de fato debatida pelos diferentes setores da sociedade e pelos diferentes setores da esquerda também. Legal. Henrique, você está exatamente aonde? Eu estou parado aqui no Terreiro do Paço, né? É a Praça do Comércio, uma espécie de um ponto máximo turístico aqui, né? O Ex Libris de Lisboa, o grande símbolo da capital portuguesa. Muita gente passando aqui. O sinal agora há pouco estava oscilando porque são muitos turistas, né? Muita gente utilizando aqui a banda de internet, mas agora parece que deu uma estabilizada, mas estamos no Marco Zero de Lisboa, né? Estamos atrás de mim, do meu lado direito aqui, até a estátua do Marquês de Pombal, o homem que reconstruiu Lisboa depois do grande terremoto de 1755. Período pombalino, né? Exatamente. Henrique, me diz uma coisa. Vou te colocar numa fria aí. Não sei se você está acompanhando a eleição da Espanha, lá o processo de sucessão na Espanha, porque o candidato do PP teve lá a autorização do rei para tentar formar gabinete, né? E ele que teve mais votos, né, individualmente falando. Você sabe se ele tem alguma chance de formar gabinete, a Espanha perder aí sair digamos, do mapa geopolítico da centro-esquerda do mundo? Rovai, a situação na Espanha é sui generis. Quando a Constituição de 88, né, depois dos pactos de Moncloa, foi promulgada, enfim, entrou em vigor, nunca aconteceu esse cenário e ele não foi previsto também anteriormente, porque quando a Constituição foi promulgada, havia dois partidos na Espanha. Um grande partido de esquerda, né, o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, e também o PP. E esses dois partidos de centro-direita, né, esses dois partidos sempre monopolizaram aí a disputa pelo poder. E agora, com o surgimento de vertentes mais à esquerda, como foi o caso do Podemos, né, e agora também da coalizão Sumar, e com um bloco de direita surgindo a extrema-direita novamente, franquista, o Vox, surgiu um cenário jamais visto antes. E na partilha de votos, o que ocorreu é que a direita teve o maior número de votos, mas somado com a extrema-direita não conseguiu atingir 50% mais um do parlamento. Em tese, pela lei, pela Constituição, o PP do Feijóo tem o direito de pedir para formar um governo. Só que na prática isso não vai ocorrer, porque o parlamento não vai autorizar. Porque a coalizão que segue com maioria é a do PSOE, a de centro-esquerda. No fundo, o que existe é uma grande confusão, porque o PSOE não vai abrir mão de se manter no poder, porque, afinal de contas, sua coalizão tem maioria, mas, em contrapartida, há uma discussão ética, política, porque a direita, um partido de direita, teve maioria. Então fica essa situação. Me parece que o rei, por uma orientação constitucional, autorizou o Feijóo a pedir para formar um governo no parlamento, mas isso efetivamente não deve acontecer. O cenário mais provável é que o rei convoque uma nova eleição para que se tente aí formar um cenário mais claro, né? Legal. Olha só, deixa eu só liberar o Bruno. Ou tem uma possibilidade ali, desculpa, libera o Bruno. Eu agradecer, Bruno Torturra, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, pelas análises. E salvem os santos, né, Torturra? Salvem os santos. Salvem-o, pelo amor de Deus. Salvem os santos. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Tchau, Henrique, Dri. Valeu. Tchau, Rovai. Até. Tchau.